E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Vocês vão ver mais pra frente que eu tô com outra roupa e o motivo é que eu resolvi gravar de novo a introdução desse vídeo porque eu me expressei mal da primeira vez e talvez eu pudesse ser mal interpretada por algumas pessoas. E nesse vídeo eu vou falar sobre coisas que quem faz intercâmbio, quem mora fora, espalha por aí e que nem sempre são exatamente assim. Mas isso não significa que essas pessoas são mentirosas. O que acontece é que elas compartilham as suas experiências, que sim, são verdadeiras, e a pessoa que tá ali ouvindo, que nunca morou fora, talvez em algum momento vai compartilhar de novo aquela informação, mas aí combinada com as suas próprias percepções e talvez com histórias que ela ouviu de outras pessoas. Então o que acontece é que muitas informações vão se espalhando, só que com o tempo a gente vai vivenciando coisas diferentes, a gente vai vendo pessoas vivendo experiências diferentes e a gente percebe que muito daquilo que a gente ouvia não é bem assim. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então é mais uma reflexão do que eu ouvia e de como eu enxergo as coisas agora, depois de ter tido outras experiências e conhecido pessoas que tiveram outras experiências e vendo no dia a dia como as coisas funcionam para as pessoas que moram fora do país. Então, agora chega de papo e bora lá pro vídeo. Uma coisa que muita gente fala e que eu vi acontecer com muitas pessoas conhecidas, muitas amigas, é que não tem como viajar, fazer intercâmbio ou passar um período fora do teu país de origem e não engordar. Que todo mundo que faz intercâmbio engorda. Mas será que é verdade? Obviamente existem vários motivos para as pessoas terem um aumento de peso, mas o que acontece muito em situações como essa é que normalmente as pessoas saem de uma rotina, muitas pessoas ainda moram com os pais, então tem comida caseira ali todos os dias e vão para um país ou para uma experiência que vira a vida dela de pernas pro ar, com uma rotina completamente diferente, muitas vezes sem rotina, com um nível de estresse muito grande por causa de toda a mudança, né, de toda a situação nova que elas estão vivenciando. Que foi o que aconteceu comigo quando eu trabalhei a bordo de navio de cruzeiro. Se tu não viu ainda, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre essa experiência, os prós e contras, mas o que eu não contei lá foi que eu engordei 10 quilos num período de 7 meses. Na verdade, não foi 7 meses, foram 6 meses e 3 semanas, para ser mais específica. E o que aconteceu comigo não foi um aumento de peso por causa de excesso de comida. Muito pelo contrário, porque o que eu mais tive lá dentro foi privação de refeições. E o que aconteceu foi que, sem uma rotina, dormindo super pouco, extremamente estressada, eu tava com os meus níveis de cortisol extremamente altos e eu tive muito acúmulo de líquido corpóreo. Essa aqui é a foto do meu segundo dia embarcada e eu tinha 52 quilos nessa época. E essa foto aqui é de abril de 2018, quando eu já tava com 62 quilos. Não que eu achasse ruim, porque eu não achei ruim de forma alguma ter tido esse aumento de peso. O que foi ruim é que, obviamente, não foi um aumento de peso de forma saudável, né? Foi uma coisa ali imposta por toda aquela situação. Era, na verdade, o meu corpo sofrendo as consequências de tudo aquilo. É claro que lá no navio eu não tinha a melhor rotina de alimentação também, né? Eu me alimentava basicamente do que o navio oferecia, então tinha ali uma certa restrição, um certo limite no tipo de alimentação que eu podia ter. E o segundo motivo principal, além dessa mudança de hábitos e rotina, é o que as pessoas comem quando elas estão viajando, fazendo intercâmbio, morando fora. Principalmente aqui nos Estados Unidos, né, que é o país do fast food, que aqui isso é muito acessível, é muito popular. As pessoas muitas vezes optam por fazer refeições rápidas, por comer lanche de $1 todos os dias, e obviamente que isso vai refletir sim no corpo da pessoa. Eu tive oficialmente 4 experiências fora, foram 2 intercâmbios, o trabalho no navio, e essa aqui é a minha 4ª vez e a 2ª vez nos Estados Unidos, e dessas 4 vezes eu só engordei quando eu tava no navio. E a principal diferença é porque quando eu vim fazer intercâmbio pra cá,
eu me alimentava da comida que eu cozinhava. Então eu ia no supermercado e eu comprava comida, gente, eu cozinhava em casa. Eu sempre fui muito mão de vaca nesse sentido de alimentação durante o horário de trabalho. Eu sempre fui muito marmiteira, então já no Brasil eu fazia comida e eu levava para comer no trabalho, eu não gastava comendo fora e eu mantive esses hábitos quando eu vim para cá. Então mesmo trabalhando, eu continuava cozinhando a minha própria comida e levando marmita. E para ser bem sincera com vocês, tem fast food aqui que é bem barato, mas uns que são um pouco mais gostosos assim, não são tão baratos assim. Então eu não acho que vale a pena, que é mais barato se alimentar todo dia comendo fora de fast food do que cozinhando a própria comida em casa. Pode ser mais prático, mas não acho mais barato e nem saudável. Então, para resumir, não é que a gordura vai se apoderar do seu corpo no instante em que você pisar num país diferente. São seus hábitos, suas escolhas alimentares, né, sua rotina, que vão definir aí se você vai engordar ou não durante o seu intercâmbio, durante o tempo que você passar no exterior, enfim. A segunda coisa que espalham muito por aí é que não tem como vir para os Estados Unidos ou para um país onde o consumo também é bem mais acessível e não virar uma pessoa consumista. É verdade, sim, que é muito mais barato comprar coisas aqui e também em muitos países da Europa é muito acessível comprar roupa, comprar móveis para casa, coisas de decoração, maquiagem, né? E o que acontece com muitas pessoas é que em algum momento da vida delas elas foram privadas ou não tiveram tanto acesso a algum tipo de coisa e a partir do momento que elas têm acesso, elas têm um consumo desenfreado daquele tipo de coisa. Isso aconteceu comigo quando eu tava trabalhando no navio. Teve um dia que eu gastei muito dinheiro numa loja de maquiagem e são produtos de maquiagem que eu tenho até hoje, porque eles realmente são de qualidade, duram bastante. Mas tudo isso pra falar pra vocês que, de novo, vai depender muito da pessoa. Então, com exceção desse dia aí, que eu lembro até hoje, que foi um dia muito feliz na minha vida, eu não tive outros momentos assim. E eu sempre fui muito mão de vaca, de uma forma geral. E também com maquiagem, eu sempre gostei. Só para exemplificar, né, maquiagem, porque é uma coisa que as pessoas tendem a consumir em excesso, no caso, quando tem acesso. Mas enfim, eu sempre tive tendência a gastar bastante num produto de qualidade, mas ter uma coisa só de cada. Eu juro pra você, gente, eu sempre tive uma base, um pó, um rímel, um blush, um estojo de sombra e era isso, eu só comprava outro quando aquele tinha acabado. E é óbvio que existem coisas que, estrategicamente falando, são interessantes de comprar quando tu tá fazendo um intercâmbio. Por exemplo, se tu precisa comprar roupa, é claro que é interessante tu deixar ou esperar para comprar roupa no teu intercâmbio se tu for viajar para a Europa, para os Estados Unidos, porque é mais barato do que comprar no Brasil. E é verdade que aqui nos Estados Unidos o povo é muito consumista, muito mesmo. Muita gente aqui aluga uns containers que tem disponíveis só para guardar coisas que não cabem na casa delas. E, gente, casa de americano, se vocês assistem filmes, né, reparam nisso, é muito grande. De uma forma geral, elas são muito grandes. A maioria tem basement, tem garagem para pelo menos 2 carros. E as pessoas enchem a casa delas de tralhas que elas não precisam e ainda alugam containers para guardar mais tralhas que não tem espaço para guardar na casa delas. Então o consumismo é uma coisa realmente absurda e muito enraizada aqui. Existem pessoas que voltam de um intercâmbio com 3, 4 malas e existem pessoas que voltam com uma mala só. Mas, de novo, isso é uma coisa extremamente pessoal. Eu diria que é até uma filosofia de vida, né? Tu ser uma pessoa consumista ou tu ser uma pessoa que tem uma tendência mais minimalista, né? Que tem uma consciência maior do que quer, do que precisa pra vida. Outra coisa que muita gente fala é que uma vez que tu vai morar fora do Brasil, tu não quer mais voltar pra lá. Eu conheço pessoas que fizeram intercâmbio em outros países e quiseram voltar pro Brasil e estão felizes com essa escolha e não morariam fora como uma coisa permanente assim. O brasileiro tem muito essa coisa de achar que tudo que é fora é melhor, mas só quem vive em outro país sabe
o quão melhor é para aquela pessoa e o quão pior é. E o que vai fazer com que ela decida se ela quer morar em outro país ou se ela quer voltar para o Brasil. E existem muitos motivos pelos quais as pessoas voltam e voltam felizes. Porque existe muita coisa ruim também em morar fora do Brasil. Mas existe sim uma coisa que acontece que se chama síndrome do retorno. Isso é uma coisa real, tá? Existe, os psicólogos explicam como funciona e é muito comum em pessoas que moraram muito tempo fora do país, porque existe essa desconexão com o país, com os amigos, muitas vezes até com a família, e muita coisa que as pessoas relatam é que elas sentem que o outro não entende o que ela viveu, né? Não experienciou o que ela viveu. Então é como se eles vivessem em realidades paralelas, porque essa pessoa, ela volta de um intercâmbio ou volta, né, de um período morando em outro país com uma bagagem imensa, com experiências imensas, com uma visão de mundo completamente diferente. Então, muitas vezes é difícil se reconectar com amigos ou com pessoas que ficaram vivendo a mesma vida ou a mesma coisa durante o tempo que aquela pessoa viveu muitas outras coisas. Isso não é desmerecer ninguém, tá, gente? É só uma realidade. As pessoas continuam lá no país vivendo as suas vidas, trabalhando, estudando, numa certa rotina, enquanto essa outra pessoa teve uma vida completamente louca, com muitas experiências, com muitas coisas diferentes. Muitas pessoas entram em depressão, sentem muita falta da vida que tinham, não conseguem mais se reconectar com os amigos. E muitas vezes essas pessoas que moraram fora retornam para a casa dos pais, então morar de novo com os pais é um processo bem complicado. Então, o que acontece quando as pessoas falam que as pessoas que moram fora não querem voltar mais para o Brasil, não é somente pelo fato de que era melhor no país onde elas viviam, porque às vezes não era, mas aqui tem todo um processo de readaptação que muitas vezes é mais doloroso, mais sofrido do que foi se adaptar naquele país diferente. Conheço pessoas que voltaram, se readaptaram super bem, não se arrependem de ter voltado. Então não é verdade que todo mundo que mora fora não quer mais voltar para o Brasil. E a última mentira aí, que essa sim é uma mentira que contam para vocês, é que todo mundo que mora fora, ou na Europa, nos Estados Unidos, fica rico. As pessoas estão ganhando em dólar, né, ou em euro. Imagina, né, o dólar hoje é quase R$6, aí é óbvio que aquela pessoa tá rica. Só que o que muitas pessoas não sabem é o tipo de trabalho que essas pessoas que imigraram estão fazendo naquele país. E elas também muitas vezes não percebem que elas não podem ficar convertendo quando elas pensam quanto aquela pessoa ganha. Porque aquela pessoa ganha em dólar ou em euro e aquela pessoa gasta em dólar e gasta em euro. Então, muitas vezes o que ela ganha é suficiente para ter uma qualidade de vida, talvez melhor do que no país de origem, mas não é o suficiente para ficar rica. Isso é uma ilusão e é uma coisa que muita gente que tá no Brasil entende errado. E o que muita gente não sabe é que muitas pessoas que vão fazer intercâmbio em outros países conseguem bolsas de intercâmbio. Existem intercâmbios hoje em dia que pagam tudo, que pagam o teu estudo, a tua passagem, a tua moradia naquele país. Então isso não significa que só porque a pessoa está em outro país ela está rica ou ela ficou rica por algum motivo. Não, ela tá vivendo a vida dela de estudante com a bolsa, com o auxílio que ela provavelmente conseguiu com muito esforço, muito suor. E o que muita gente também não sabe é que a vida de imigrante é muito difícil, precisa ralar muito mesmo. E muitas vezes as pessoas têm empregos aqui que elas nunca tiveram no Brasil. Empregos considerados subempregos, digamos assim, faxina, construção, vários trabalhos que são realmente muito pesados, que possibilitam ela de ter uma certa qualidade de vida, mas isso não significa que ela vai ficar rica. As pessoas precisam ter em mente que isso tem um preço e que pagar esse preço é uma escolha. E as pessoas precisam tirar isso da cabeça, tá? Porque não é todo mundo que vai morar fora que é rico, que ficou rico, que vai ficar rico. Existem muitas coisas por trás aí dessa situação que nem sempre a gente sabe como funciona. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer um vídeo um pouco mais informativo aí, né, desmistificando algumas coisas. E se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!